Irmãos, amém? Amém. Nós vamos aqui nessa noite compartilhar algumas virtudes do Senhor em nossas vidas, aquilo que a importância de Deus traz todos os dias. Nós vivemos momentos difíceis, vivemos momentos de dias ruins, mas também vivemos os dias de alegria. Dias sorrimos, dias ficamos tristes, dias que sonhamos com possibilidade melhor, tem dias que nós acordamos com sonhos, e cada um de nós tem objetividade na vida. Temos sonho, temos projeto, temos visão, mas às vezes nem todos os sonhos, nem todos os projetos é como a gente pensa, como a gente quer. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha facilidade, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha uma visão, tudo pertence à vontade e ao jeito de Deus. E a gente temos que aprender a respeitar tempo, momento de Deus. Uma das coisas mais difíceis que nós vamos passar até Jesus voltar é a vontade de Deus. Porque o cristianismo, para quem está fora ou para quem está dentro, não é como a gente pensa que vai acontecer, não é como a gente vê que vai ser. É uma luta contra todo tipo de coisas que são ruins. No decorrer do dia a dia, no decorrer dos tempos, quem vai ter que lutar com as coisas que são ruins, com as coisas que são boas para proteger, não é teu vizinho, não é um pai, não é uma mãe, não é um filho, é o dia a dia de cada um, como a gente está com Jesus. E a gente vamos ter de se esforçar todo dia para tudo. Todo dia nós vamos nos esforçar. Se nós estamos bem, vamos ter de se esforçar para manter bem. Se nós estamos mal, vamos ter de orar, vamos ter de lutar para sair daquilo que está mal. Se a gente tem sonhos, tem os objetivos, vamos ter de orar, vamos ter de lutar para correr atrás daquilo que tem objetividade. Tudo. Como diz, o dinheiro não tem perna, o dinheiro não corre. Mas se você quer dinheiro, você vai ter de andar até ele, vai ter de correr atrás dele. Ele não vai correr até nós vamos ter de correr atrás. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tanto faz para cristão, tanto faz para quem está no mundo. Para quem está no mundo se vende, para quem está no mundo se entrega para as drogas, se entrega para o crime, se entrega à traição, se entrega a tudo aquilo que o mundo oferece. Não precisa ter comprometimento com nada. Porque a parte mais difícil para quem frequenta as coisas do Senhor, para quem tem, é salvação, é vida eterna. Ninguém vem falar para mim que vai entrar na igreja para ficar rico, que vai entrar na igreja que Deus vai tudo. Não vai dar tudo, não vai assim. A igreja, ela é um propósito de vida eterna. A igreja é o hospital que ela trabalha com pessoas doentes, trabalha com pessoas que saíram do Egito doente, veio para a igreja e foram curar, mas precisam manter um tratamento. É um tratamento, e aquele tratamento necessita de médico, que é Jesus, e necessita de medicina. E a medicina nossa é o Espírito Santo. Todo dia a palavra do Senhor se renova, e a palavra do Senhor se renova através do Espírito Santo. Todo dia nós vamos ter problemas, todo dia nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter novidades boas, nós vamos ter novidades ruins. Todo dia vai acontecer. Pessoas vão morrer, outros vão nascer. Enquanto mães não querem filhos, tem outra lutando para gerar filhos. Enquanto uma está deixando o filho no lixo, tem umas lá na porta lutando para pegar uma criança para criar. Então no mundo acontece milhares de coisas ao mesmo tempo. Enquanto um não quer, o outro quer. Tudo acontece ao mesmo tempo. E nós precisamos estar preparados para esse tipo de tempo. Nós não vamos conseguir tomar conta do tempo. Nós não vamos conseguir. O tempo ele corre. Não tem como você controlar o tempo. É a mesma coisa que você querer controlar o ar. Eu não vou precisar mais respirar se você aguenta.
então você vai depender do ar, e você vai depender do tempo, e todo o tempo você vai ter que lutar, porque o tempo não te espera, o tempo não te espera. Como diz no domingo, uns que gostam de acordar à tarde, que é para descansar, nunca diz que acordar à tarde faz bem. Quando você acorda à tarde, já está falando, você já está atrasado, tudo está tarde, tudo está tarde, porque você já pega o dia atrasado, mas o dia não parou por causa de você. Você acordou atrasado, mas o dia continuou. Aquilo que era para você fazer às 8, se você acordou às 10, ele não vai voltar por causa de você. Eu e você não podemos controlar o tempo nem o ar, não podemos. Nós que temos que lutar com o tempo. Por isso que a Bíblia diz, Salomão ministrou sobre isso em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Se é tempo de lutar, tem que bater na luta, vou lutar. Se é tempo de orar, agora é o momento de orar. Se é tempo de buscar, é tempo de buscar. Se é tempo de plantar, é tempo de plantar. Se é tempo de juntar pedras, já pensou o tempo de juntar pedra? Salomão fala que há tempo de chorar. Se há tempo de chorar, vai haver choro, e a gente não consegue controlar os tempos, e tudo é vaidade. Nós vamos aqui aos Filipenses capítulo 2, em nome de Jesus. Aos Filipenses capítulo 2. Aos Filipenses capítulo 2, do versículo 12, aos Filipenses capítulo 2, do versículo 12. Nós vamos aprender uma coisa com o Senhor aqui, a importância daquilo que traz. Aos Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha distância, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto aquilo que quer fazer e tanto aquilo que espera, segundo a vontade de Deus. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem com brigas. Versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual é a luz, resplandece como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia que Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amém? Em nome de Jesus. Veja bem, nós aprendemos uma coisa aqui, a respeito de fazer todas as coisas, sem murmurar, sem contender, sem rumar divisão. Tudo isso que opera o fazer, o que opera a pessoa querer, é segundo a vontade de Deus. Tudo isso, para não ter briga, para não ter contenda, para querer fazer, para querer efetuar, tudo isso depende da segunda vontade de Deus. Agora, tudo isso vai acontecer através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Nada. Se o Espírito Santo não tiver na vida da pessoa, a pessoa vai brigar, vai dividir, vai separar, vai fazer tudo. A pessoa não consegue fazer, porque o Espírito Santo é como se fosse um vento. Você não vê o vento, mas você sente. O Espírito Santo, ele tem frutos. Ele tem 9, em Gálatas 5:22. Ele é manso, ele é benigno, ele é bondoso, ele tem sorriso, ele tem experiência, paciência, ele é manso, ele tem 9 frutos. Tudo isso está no Espírito Santo. E uma pessoa sem o Espírito Santo, ele é contendeiro, ele é divisor, ele faz a força. A Bíblia relata que as coisas para Deus não é por força nem pela violência, é pelo Espírito. É pelo Espírito. E para fazer pelo Espírito, porque o Espírito
não é uma coisa. O Espírito Santo é um dom de Deus que já veio dele, uma criação de Deus. E disse Deus: haja luz. Então o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Olha para você ver o poder que tem o Espírito Santo. Ele gera coisas na nossa carne. Quando a nossa carne aceita a vontade de Deus. Quando a nossa carne aceita, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 8, a carne não agrada a Deus. A carne, ela vai lutar contra as coisas do Espírito. Ela vai lutar. E ela só consegue ser morta através de jejum e oração. E através da palavra. Porque aquilo que a carne quer fazer, aquilo que a carne deseja, o Espírito Santo fala não. E a palavra vem para confirmar. Aí a carne começa a ser sufocada pelo Espírito Santo. Por isso que o texto diz: tanto efetuar quanto fazer o que opera a segunda vontade de Deus. Agora, e para a gente não deixar a carne operar? E para a gente não deixar a carne ser o padrão? Porque a carne tem desejo, tem visões. A carne ela vê também, a carne ela enxerga, ela sente, ela quer um monte de coisa. E para cortar o desejo da carne? E para não deixar a carne efetuar, e para não deixar a carne ser o sustento dia a dia. É uma luta, é 24 horas por dia aquela luta. A carne contra o espírito. O espírito, para ele ser feliz, ele não precisa ver. Só o fato dele obedecer à vontade de Deus, só o fato dele já estar na vontade de Deus, ele vai trabalhar. Por isso que o texto diz: fazeis as coisas para o Senhor sem contenda. Quando tem contenda, quando tem divisão, quando tem briga, quando tem problema, não é Deus que faz parte, é carne. E a carne gera morte. A carne não agrada a Deus, gera morte. Porque a carne não faz nada para agradar a Deus. A carne traz tristeza, a carne traz cobiças, a carne traz divisão, a carne traz lascívia. A carne, ela, no livro de Timóteo, tem 16 requisitos que a carne é capaz de trazer sobre as nossas vidas. E o Espírito é 9. E o Espírito Santo, ele tem uma coisa para trabalhar nas nossas vidas, que não é da noite para o dia. Uma criança é gerada no ventre de uma mãe, todos nós sabemos. Quando a mulher tem a suspeita que está grávida, já faz mais de 20 dias. Ou às vezes tem umas que, quando cai a ficha, já faz 40, 50 dias que cai a ficha, que começa a sentir sintomas, começa o projeto de todo mês, aquilo falhou, está em falha, ela já começa a sentir. Quando ela não tem certeza, eu acho, porque aquilo começa a gerar, não gera da noite para o dia, não gera da noite para o dia. Uma criança não gera da noite para o dia no ventre, ela gasta ali dias para ir trabalhando, para ir gerando, é um projeto. Então é fazer as coisas do Espírito. As coisas do Espírito Santo de Deus não geram na nossa vida da noite para o dia. Por isso que quando nós encontramos pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não é evangélico, é difícil da gente conviver, e é difícil até para a gente conversar, é difícil até para a gente se adaptar. Por quê? É dois reinos tentando ser amigos. Imagina, dois reinos tentando ser amigos. Um reino carnal e um reino espiritual. O que acontece? Um reino que é só a verdade, um reino que é mentira, idolatria, um reino que tem tudo, é um reino que pode tudo. Nós sabemos, nada podemos com a verdade se não for pela verdade. Não podemos. É um reino lutando contra todos os reinos. Por isso que a gente às vezes temos que entender, Jesus teve dificuldade. Jesus teve dificuldade porque era muito reinos. E nós também vamos ter problemas com vários tipos de reinos. Reinos que a carne já está na pessoa, aquilo não sai da noite para o dia. Pessoas começam a ir bem na igreja,
a parte espiritual da pessoa está sem comunhão com Deus. Então aquela falta de comunhão não tira o desejo de estar perto de Deus. Nós todos temos fome. Quando você tem fome, você pode tomar água, que não é a mesma coisa. Você pode comer o pão seco, mas não é a mesma coisa. Você precisa do alimento. É aquilo que vai te sustentar. É igualzinho o Espírito Santo. Nós podemos estar na igreja, mas se não tiver palavra de Deus, se a palavra de Deus não estiver envolvida, não muda. Não vai mudar a vida da pessoa, porque o Espírito Santo transforma caráter. Maria, mãe de Jesus, era virgem. O anjo chegou e falou para ela: olha, Deus tem achado graça na tua pessoa. E o Espírito Santo, conversando naquela situação que o anjo veio trazer uma mensagem para ela, ele ministrou a palavra. Por favor, irmão, não faça nada sem a palavra, por favor. Seja grande, seja pequeno, seja menor, não faça nada sem a palavra. Sem palavra nós não vamos chegar a lugar algum. Sem palavra, aquilo que é bênção vira maldição. O anjo falou para ela: olha, você é uma agraciada, e por isso você vai gerar um filho. E ela indagou o anjo: mas como? Eu não tenho marido. E o anjo falou para ela: pela virtude do Espírito Santo, você conceberá e dará à luz, e essa criança chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E Maria e José eram namorados. Quando José ficou sabendo dessa situação, ele tentou deixar ela, abandonou. Ele já achou que ela tinha adulterado, já achou que já tinha feito erros, já queria. Por isso, irmão, tudo tem que ser feito em Deus. Quando Deus está no negócio, quando Deus faz parte da situação, até aquilo que a pessoa desconfia que está errado, Deus dá a visão no sonho. A Bíblia diz que José tentou deixar Maria à noite fugir. O anjo veio para ele e falou: olha, você não vai largar da sua mulher, não, você vai ficar com ela, porque o que está acontecendo na vida dela é através do Espírito Santo que está gerando. E dali para frente, José teve uma comunhão, começou a cuidar. Ele não queria cuidar nem de Maria, queria abandonar. Deus foi tão grande que dali para frente ele passou a cuidar de duas pessoas. Cuidou de Jesus, ele foi pai, padrasto, ao mesmo tempo, ainda protetor de Jesus, ainda carregando uma mulher grávida fugida do Egito. Mas o texto diz: o que opera tanto ao fazer como o efetuar é a palavra. Se não tiver a palavra de Deus, não faz. Não faz. Só tropeça, não vai. Por isso que às vezes a gente fica numa situação assim na igreja. Tem muitos que querem que as coisas transformem da noite para o dia. Tem muitos que querem as coisas rápido. Tem muitos que querem as coisas na semana. Tem muitos que querem em 15 dias. Tem muitos que querem em 20. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que para Deus arrumar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Às vezes tem coisas que demoram mais para Deus fazer sobre aquilo. Porque nós, no domingo, nós ministramos que a promessa que Jesus fez foi vida eterna. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, casa, carro, dinheiro, empregos bons, estudo bom, isso é consequência de trabalho e tempos e investimento. Deus não prometeu casa, carro, dinheiro, não. A promessa é vida eterna. O resto é consequências de trabalhos. Porque ele ministrou isso no jardim do Éden. Por causa do pecado, você vai viver do suor do teu rosto. E você que é mulher, você vai sentir dores de parto e você vai ser dominada pelo teu esposo. Então não tem como nós querer mudar. Não tem. Então a gente às vezes precisa começar a encaixar como é a formação. Como é que Deus faz as coisas nas nossas vidas? Olha, quando você conhece uma pessoa que não tem Jesus, quando você conhece uma pessoa que tem uma profundidade nas coisas
de católica. Você vai conversar com a pessoa, você fica triste, você não tem opção. Você não tem como você levar até Jesus e não tem como você tirar aquilo que está implantado. Veja bem como é difícil. Quantas pessoas que aqui nesse ministério a gente não sabe se é membro, a gente não sabe se é visitante, a gente não sabe às vezes se é bode, a gente não sabe se é ovelha, a gente não sabe o que é. Já para você ver a dificuldade que é para você manter uma pessoa dentro da igreja. Imagine você falar com uma pessoa que não acredita nas coisas de Deus, para você ver a dificuldade que é. Imagine como é difícil você falar para uma pessoa que Deus vai mudar a vida da pessoa. Mas como, que hora, que dia, qual momento? Porque aí entra o texto ao efetuar. Olha só o que acontece na igreja. Porque que às vezes nós cuida daquilo que às vezes nós temos que esperar, e às vezes nós temos que saber até como vai ministrar, porque às vezes a pessoa não está preparada por aquilo que vai receber, ou por aquilo que às vezes, independente da situação, a gente nem sabe como fazer e como resolver a situação da pessoa, porque a pessoa está numa situação tão difícil, que até para a gente ministrar na vida da pessoa, porque não é só falar Jesus é bom, Jesus cura, Jesus leva para o céu, Jesus vai te tirar de todo esse problema, Jesus vai mudar toda a tua vida. Nós sabemos que Jesus pode mudar, Jesus pode fazer. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Todo mundo triste, versículo 13 do capítulo 7, do 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nós alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós. Veja bem, uma pessoa conseguiu trazer consolação para a pessoa. Agora as pessoas vêm aí, irmão, às vezes a gente chega na igreja, às vezes você vê pessoas com problemas. Não pense você que só porque a pessoa está com problema dentro da igreja, aquele problema Deus resolve da noite para o dia. Deus, Ele tem poder de resolver em segundo. Ele tem poder de resolver num piscar de olho. Mas só quem sabe o tempo da solução é só Deus. Agora, a parte mais difícil desse projeto todo que nós encontramos, que às vezes a gente precisa até, sabe, ter um pouco até de paciência com algumas pessoas. A gente tem que ter até paciência, porque eu fui buscar o azeite em casa agora, encontrei com uma das obreiras lá da igreja profética em Vila. Então, é uma batalhadora, é uma pessoa, mulher de oração, mulher intercessora pelos filhos, pelas filhas, o esposo não é evangélico, e a gente começa a entender a situação. E essa mulher não começou no evangelho.
E esse tempo todo que ela está no Evangelho, ela tem passado situações difíceis. Mas, olha aqui, porque as pessoas falam que amam, as pessoas falam, irmão, às vezes a gente é bom nem falar, às vezes a gente nem sabe o que é amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Não. Olha só o que nós vamos encontrar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Eu quero pegar, só pego uma coisa aqui. Porque esse capítulo fala muito sobre amor. Eu quero pegar o versículo 6. Não foco com injustiça, mas foco com a verdade. A verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, olha só, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como é criança, a criança faz como criança. Tudo de criança é criança. A mesma coisa que você querer para uma criança para pregar, é tempo de criança, é tudo de criança. Quando eu passei e você passa sem evangelho, nós não vivemos mais o tempo do mundo, é tempo de evangelho. O texto diz, quando eu era criança, suportar, tudo criança. Agora é cristão, tem que suportar as coisas de cristão. Mas para suportar, o amor tudo crê, suporta, espera e sofre. Você está pensando que é fácil você esperar? Você está pensando que é fácil você suportar? Uma coisa que você sabe que vai acontecer, mas você não sabe o dia, nem a hora, e você ensinar que o amor, nós encontramos que nesses dias de chuva, família que perdeu tudo, essa semana a gente estava lá acompanhando alguma coisa, naquela percas, nós sabemos que quando dá enchente, mas nem o fogão serve mais, vocês sabem disso, entope tudo de lama, olha, é horrível, leva tudo, a pessoa fica só com a roupa do corpo. Aí você vê uma mulher com 4 filhos, aí você vê o marido do lado da mulher com os 4 filhos, e a mulher fala para o marido, nós perdemos tudo, tudo que nós tínhamos, a água levou, mas nós vamos ter tudo, o dobro do que nós tínhamos, nós vamos conseguir tudo de dobro que a gente tinha. Aí você ficou olhando assim, gente, perdeu o barraquinho que tinha, perdeu cama, perdeu tudo. Aí essa mulher fala assim, nós vamos ter tudo de volta, melhor do que nós perdemos. E ela diz, quando nós casamos nós não tinha nada, do mesmo jeito que nós conseguimos, nós vamos conseguir de novo. Desliguei a televisão, falei, Deus já falou comigo. Por isso, irmão, que às vezes a gente tem que conviver com pessoas que têm experiência, pessoas que têm experiências de vida que te mudam.